Ok, podemos começar então, Heitor? Sim. Pronto, então, mas se não estou a ver a imagem do documento, estou a ver estrategizando. Vamos dar então início a esta conversa. Meu caro Durão Clemente, não sei, não te estou a ver. O que é que se passa, Heitor? Eu vejo. Agora pronto, tudo bem. Ora viva, então boa tarde, Durão Clemente. Estamos aqui sim a continuar a conversa que iniciamos aqui há 15 dias e vamos ter, está combinado e formalizado já, um jantar-debate sobre o 25 de novembro, ali a 17 de novembro, no caso concreto. Iremos depois divulgar o local e a hora concreta e como e as condições da participação nesse mesmo jantar-debate. Mas agora iremos um pouco mais, falámos muito sobre a situação antes do 25 de Abril e eu gostaria de te ouvir no que diz respeito ao momento pós-25 de Abril. Tu, nessa altura, estavas ainda na Guiné-Bissau, se eu não me engano, não é verdade? Sim, tive, a partir de Abril, tive até Setembro, portanto fui um dos intérpretes e atuantes na descolonização, na passagem de poderes nosso para a IGC, para a Guiné-Bissau, nos gloriosos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro. Eu regressei a 28, o Fabião regressou com as últimas tropas a 15 de outubro. Portanto, e então tu caíste em cima do famoso 28 de setembro, que é o momento em que... Eu cheguei cá, eu não vi no dia 28, porque o pai GC não me deixou vir no dia 28. Vi no dia 29, porque o pai GC soube das notícias que circulavam e disseram, é melhor não ir hoje. Eu estava, aliás, acompanhado, e só vim dia 29 e ainda ouvi, já em Lisboa, o célebre discurso do general Spínola. E tu entendes, como de certa forma, como eu entendo, e provavelmente uma parte importante do pessoal das esquerdas portuguesas, que há ali um momento de viragem, não é? O 28 de setembro significa um momento de viragem para uma lógica mais progressista dentro da governação portuguesa pós 25 de Abril, não é? Sim, mas eu antecipo-me. Eu acho que o momento de viragem é 17 de julho. Eu estava em Portugal, por acaso. O momento de viragem é quando o primeiro governo provisório é substituído depois de uma célebre reunião na manutenção militar e com o Palma Carlos, que era o primeiro-ministro, foi o primeiro primeiro-ministro. Há uma célebre reunião em que o MFA se presta justiça a si próprio e em que o general Spínola aí é francamente arredado do processo, apesar da sua teimosia e da sua insistência mesmo na noite de 25 para 26. Como sabeis, e falámos no outro dia nisso, na célebre tendência do general Spínola para ficar sozinho. E felizmente, a postura e a inteligência dos membros da Comissão Coordenadora do MFA não foram na conversa. Apesar de tudo, ainda se constituiu o primeiro governo provisório, com gente boa, sob o ponto de vista político, com gente mais ou menos revolucionária, com gente menos ou mais não revolucionária. E independentemente do valor de cada cidadão. E havia gente bastante interessante. Aliás, seriam até todos interessantes, porque também não fazia sentido nenhum que depois do 25 de Abril não fossem para o governo pessoas interessantes. Só que eram francamente sociais-democratas. E é a partir desse 17 de julho que entra em cena o segundo governo provisório, segundo, terceiro, quarto e quinto governos provisórios, liderados pelo general, não era general, era brigadeiro, era coronel, mas foi promovida a brigadeiro, depois a general Vasconcelos e o seu governo, que era quase todo militares. Não? Como sabeis, Costa Martins, Vítor Alves,
e alguns que agora não me recordo, mas que sabemos todos quem eram, não é? Jesuíno, Correia, Conceição e Silva, eram fundamentalmente homens militares, e aí começa um processo algo contestado mais um ano depois, não é? Algo contestado. Eu pensei que íamos falar sobre o problema mais mundial e económico, Já lá vai, já lá vai. E já lá iremos, mas fazes bem em perguntar isso, porque de facto só sossegámos inteiramente depois do 28 de setembro e depois da célebre manifestação, depois da célebre manifestação no Campo Pequeno, a Maria Silenciosa, que foi abafada pelo poder político mais de acordo com outro tipo de aprofundamento da revolução, como sabemos, não é? Portanto, a maioria silenciosa não vingou e o Spínola foi ao ar e entrou como Presidente da República, aquele que devia ter entrado logo à partida, porque de facto o general Costa Gomes era um homem muito mais culto sob o ponto de vista político e com grande tarimba militar e grande tarimba político, desde aquilo que eu frisei, desde 1959, como ministro, inclusivamente teve grande preponderância na transformação, na reforma da escola militar e da escola naval, que passaram para academias, em que eu no outro dia me esqueci de evidenciar um aspecto extremamente importante relativamente ao 25 de Abril, que é a democratização dos cadetes da Academia Militar. Quer dizer, enquanto que até 59 a Academia Militar tinha 90, 70, 90 cadetes, filhos de oficiais e de gente abastada, a partir dessa reforma passaram a ser 400 militares, ainda antes de 61, antes da Guerra Colonial, mas isso deu aos militares futuros houve uma democratização nos militares, quer do Exército, quer da Marinha, em que passámos a ser oficiais do Exército, oficiais da Marinha, da Armada Portuguesa, com um sentimento muito mais próximo do que eram as realidades do país. Certo? E dentro dessa perspectiva, no caso, estamos numa fase muito complexa de transição de um Estado imperial, né, que era o Estado português, no caso. Não, para mim não é claro que tenha existido um Estado português a não ser depois de 25 de Abril, porque o Estado português antes de 25 de Abril era um Estado imperial e num pressuposto de grande conflitualidade internacional. E é isso que queremos também agora começar a falar, já que há uma óbvia viragem à esquerda no 28 de setembro e isso conflitua, de certa forma, penso eu, e eu gostaria de ouvir a tua opinião, com a derrota dos americanos no Vietnã e a fragilidade ideológica, direi assim, do poder americano nesse período, em confronto com a ascensão ideológica e não só da União Soviética. Isso traz ou não complicações para a circunstância portuguesa e para a circunstância global também? Que me dizes? Já falámos sobre isso, não é? Quer dizer, eu não estou, e ainda bem que não estou então, não balizo tanto a questão esquerda-direita, a questão da revolução a partir de 28 de setembro, ser mais à esquerda do que era antes, porque acho que desde o 25 de abril, que o processo em Portugal é um processo, pode-se dizer de esquerda, pode-se dizer não se poderá dizer de direita, dentro dos conceitos e do contexto da época, mas que é uma revolução progressista, que era no sentido mais profundo que o termo possa ter. Não me apetece muito, não gostarei muito dos meus conhecimentos, vou inferiorizar os teus, de balizar esquerda-direita. Acho que é um caminho progressista, um caminho democrático, criando-se depois partidos políticos
claro que há aí entendimentos de uns serem mais à esquerda e outros mais à direita, mas pode ser tudo muito relativo e não iria por aí. Mas entendo também que fizeste bem em falar do Vietnã. O Vietnã está com o Vietnã andando para trás. Já o Kennedy tinha avisado o Salazar e os portugueses que era conveniente a descolonização, que era conveniente a democratização do país, porque eles sabiam, já tinham, através do seu Ford e do seu Brezhnev, tinham concluído que iriam fazer um acordo como fizeram em 74, o seu chamado Acordo de Vladivostok, que falámos também, mas que há uma certa dificuldade em falar deste acordo de Tordesilhas entre americanos e russos, ou soviéticos, como se queira chamar. Há uma certa dificuldade. É tal como relativamente ao 25 de Abril, também há uma certa dificuldade em falar no célebre livro da resistência de Gomes Mota. Ninguém fala em coisas fundamentais, porque, de facto, os nossos órgãos de comunicação social, como acontece hoje, são frutíferos em esconderem, omitirem, em não falar de certas coisas. Ainda ontem, ou ainda hoje, pus no Facebook entrevistas em Paris, entrevistas em Inglaterra, em que as coisas são discutidas. Não é só um lado, não vem só de um olho, vem dos dois olhos. E, portanto, há aqui uma certa tendência para esquecer que até o John Kennedy já tinha avisado Salazar para fazer abertura, para fazer descolonização. Vindo isso, como eu referi da outra vez, no primeiro capítulo, tendo essa questão, tem a ver com a célebre tentativa de entrarmos nas Nações Unidas em 1946 e que fomos rejeitados por ter colónias, enquanto que ingleses e franceses entraram começando a descolonizar e descolonizando logo 8 mais 8, 16 colónias. Teimosamente, Salazar alcunhou as colónias de províncias ultramarinas e, com alguma diplomacia, só entramos nas Nações Unidas em 1955. Portanto, nós nem sequer, a par das pessoas mais progressistas americanas, dirigentes mais progressistas americanos, estivemos a par. A nossa situação era, de facto, uma situação, não queria ofender famílias, mas era um pouco idiota. Pronto. Portanto, tudo muda com o 25 de Abril, tudo muda. Mas tudo muda, sobretudo em Portugal, não é? Uhum. Mas então, já agora que estás a pegar nesse tema, desculpa lá, entramos, o Costa Gomes, aliás, acho que esteve ligado a esta circunstância da Abrilada de 1961, não é? Quando os americanos convencem o Botelho Muniz a fazer um movimento no sentido de haver um processo de paz. Eu creio que é anterior, eu creio que é 58. Não, a Abrilada é 12 de abril de 1961. É mesmo... Já tinha começado a Guerra Colonial. Já tinha começado a Guerra Colonial, precisamente. E havia a perspectiva de haver uma visão de negociação com os movimentos de libertação, no caso, que aliás eram na altura até bastante frágeis, diga-se passagem, e os americanos, inclusivamente, disponibilizaram-se para apoiar esse processo de paz, coisa que o Costa Gomes. O Costa Gomes esteve diretamente ligado a esse processo, não é? Sim, com contra-revolução, com contra-revoluções, com o Zé de Arriaga, que é ele que é um dos homens que se coloca ao lado mais à direita do processo e que estimula que o processo, juntamente com os ultras e juntamente com o Salazar e as 8 famílias portuguesas, e esse processo de conversação e de entendimento não vá para a frente, certo? Uhum.
certo? E nessa perspectiva, portanto, é um pouco por aí que tu apresentas o Costa Gomes como sendo um personagem bem mais progressista que o Spínola, etc., não é? Apesar de ele ter sido bastante importante na guerra colonial portuguesa. Sobretudo mais bem preparado e, sobretudo, não estimulava a guerra como que usa, quer dizer, e ao melhor, o Costa Gomes, como sabemos, quer em Angola, quer em Moçambique, eu estive com ele. Eu estive com ele em Moçambique, foi como o meu comandante-chefe em Moçambique, quando estive lá em 69, 70, onde o conheci melhor, e, sobretudo, ele era um homem que queria uma certa serenidade e não atrocidade na guerra colonial, esperando que as coisas chegassem a um bom rumo, como chegaram com o nosso 25 de Abril. Ele já em Angola tinha sido uma pessoa sensata, um pouco no caminho do Deslandes, que o Deslandes quis evitar a guerra colonial com a independência mista ou não, mas era uma posição mais próxima daquilo que seria conveniente. E talvez sem dúvida. E talvez tivesse evitado, talvez não, de certeza, se tivesse evitado a guerra colonial, e é por isso que eu sou dos poucos que me indigno com esta homenagem seródia ao Sr. Adriano Moreira, que fez 60 anos na ditadura e 40 em democracia. E agora parece que só se vê os 40 anos depois de 25 de Abril. Portanto, eu não quero mal nenhum homem que já cá não está e depois de morrer ainda menos, mas também não me esqueço que não é conveniente omitir as responsabilidades que se têm antes de 25 de Abril. É uma questão de curiosidade também. Porquê é que as Forças Armadas Portuguesas têm muita vergonha em falar do general Botelho Muniz? É muito estranho que isso aconteça. Que foi o ministro da Defesa. Não sei que Forças Armadas. As minhas não têm. Agora, as Forças Armadas do Vasco Lourenço e dos 9 talvez tenham, ainda que retire daí o Melo Antunes. Mas o problema é que há involuções e há evoluções. O que é que quer? Eu ainda, quando vejo ainda certos militares que tiveram um papel preponderante no 25 de Abril, e como tu sabes, eu conheço todos. Claro. Admiro muito que, passados 50 anos, ainda estejam na mesma relativamente ao que se passou no 25 de novembro. Iremos falar daqui a 15 dias nisso. E, de facto, também percebo não estou como tu. Não entendo que tenham a dificuldade em falar no Botelho Muniz e no golpe da Sé, ainda com muito maior cuidado no golpe da Sé. Lá claro. Porque o golpe da Sé foi feito por Manuel Serra e por sabemos quem, não é? Não vou agora referir, vão aos livros e vejam, mas Costa Santos, almirante da Força da Armada, da Marinha, Vasco Gonçalves, ainda major, e outros militares, Pastor Fernandes, Calafate, também estiveram no golpe de Muniz, Vicente da Silva. Há uma certa vergonha, não é vergonha, há uma omissão descarada. E agora o problema é as Forças Armadas que falam, que têm microfone. Olha, a mim não me dão. Viram como deram, e muitos de nós não deram. 80 ou 60 militares de 25 de Abril e influentes nunca deram microfone. Fui uma vez à televisão e fiquei marcado. E fui outra vez à televisão passados 30 anos depois. E nunca mais lá fui. Epá, já agora, uma questão de curiosidade, a tua ligação ao Instituto de Defesa Nacional permitiu-te alguma vez intervires lá ou nunca intervieste no Instituto de Defesa Nacional? Eu já não consegui. A intervenção no Instituto de Defesa Nacional foi quando ele era Instituto de Sociologia Militar, uma obra que o falecido e saudoso Coronel João Varela Gomes quis fazer. Passou para o Instituto de Defesa Nacional. Tu querias que militares alcunhados de radicalistas extremas, esquerda e não sei o que mais, e de comunistas, fossem ter influência no Instituto de Defesa Nacional. Também.
Pois, mas deviam, no caso concreto, mas nada como ouvir outra parte. Foi para lá uma grande amiga minha, neta do coronel progressista, coronel Cadima, que era contra e que esteve comigo em Nampula, que me apresentou a sua neta, a Maria Carrilho, que morreu em fevereiro passado, e que é uma grande socióloga que estudou em Roma, escreveu a Sociologia da Negritude e escreveu um dos tratados mais interessantes sobre a Sociologia das Forças Armadas, relativamente após o 25 de Abril, porque ela regressou a Portugal, eu conhecia, fomos bastante amigos. Ela é que teve bastante influência e trabalho. Aliás, a assessora dela é a Ministra da Defesa. Substituiu-a. Ela morreu em... Sim, é verdade. Mas agora, regressando um pouco à conversa anterior, nessa perspectiva, a tua visão em relação à fase entre o 28 de setembro e o 11 de março é uma visão positiva ou negativa? Não há nada no PREC que para mim seja negativo, a não ser os contra-abril. Não há posição. Por ser mais acelerada ou menos acelerada, o que eu só posso dizer-te é que o povo é quem mais ordena, e isto não é uma balela. O que é que se fez de mal entre 17 de julho e 11 de março? Diz lá, põe a questão para eu responder. Eu não estou a dizer que falando de uma forma vaga, é difícil. Agora, se falarmos em objetos, como já dissemos, e aquele artigo que eu e o Romão escrevemos é do Político-Económico, o que podemos partir do princípio é que se solidificou a parte democrática, que é o primeiro dedo dos nossos três: democratizar, desenvolver e descolorizar. Portanto, ficou a parte política de democratização e descolonização andaram para a frente. A parte de desenvolver esteve a bater válvulas pelas razões que já no outro dia aflorámos e que hoje também poderíamos conversar, senão ficamos para um terceiro episódio. Eu já estou a ver. Não, mas era interessante. Era interessante. Já estou a ver que já vamos com meia hora e eu tinha para aqui. Era interessante, de facto, no caso, conversarmos um bocado sobre essa questão do desenvolvimento, né? Vamos ser sérios, há uma dificuldade significativa quando um país que tinha uma economia correspondente à sua economia mais à economia das colónias e deixa de ter a economia das colónias e, portanto, o desenvolvimento não era um processo fácil. Mas a economia das colónicas nunca fez desenvolver este país. Para a economia das colónias e para os ingleses e franceses, eles é que fizeram indústrias, nós continuámos rurais. Portanto, e ainda por cima, porque a economia das colónias foi distribuída para fazer, primeiro pelos reis, que eram os ricos e os amigos, vendiam tudo aos ingleses, aos nossos aliados. E depois, no século XX, já não estávamos tão sob a alçada dos ingleses, mas ainda estávamos, ler o Equador de Sousa Tavares, etc. Portanto, ainda tínhamos o governador em Santo Tomé, mas quem mandava no governador era o inglês. Por causa do cacau, e por causa do cacau não fazer frente ao cacau inglês e ao chocolate. Portanto, isto é muito interessante, quer dizer, já no outro dia eu percebi que tinha referido isso, nós não fomos grandemente afetados em termos de desenvolvimento por ter perdido as colónias. Nós fomos grandemente afetados porque as 8 famílias e os ricos em Portugal se boicotaram o processo. E daí a necessidade de fazer um trabalho de estudo económico liderado por Mel Antunes no final de 1974. Estudo esse foi feito pelas sedes com a bênção abençoada pelas sedes, que era um grupo que já tinha uma boa dezena ou
dezenas de anos. Em Sesimbra fez-se este estudo. E, de facto, houve um radicalismo relativamente a esse estudo que foi aprovado em Conselho de Ministros em fevereiro e não aprovado pela Assembleia do MFA por algum voluntarismo e radicalismo do contexto da época. Agora, quando eu não me esqueci que tu perguntaste o que é que tinha acontecido entre 28 de setembro e 11 de março. Em 28 de setembro, tentou-se democratizar ainda, solidificar-se e desenvolver-se o processo. Eu não creio que tenha havido nada de especialmente grave, a não ser tentarmos, até não ser o que possa ter havido grave, e houve, foi que se manifestavam as grandes empresas, os bancos e os seguros, etc., se manifestavam a travar o processo de democratização. Ninguém quis, depois da nacionalização dos bancos, que deixássemos de fazer depósitos nos bancos, nem que fosse lá roubar dinheiro. Isso é uma treta inventada por inimigos de Abril. Agora, é evidente que se tentou levar a água ao seu moinho sem o efeito das 8 famílias que boicotaram o processo. 8 famílias, essas sim, aí tens razão, exploravam, francamente, riquezas de Angola e de Moçambique, sobretudo. Pronto, aí está, no caso concreto, essas 8 famílias são uma razão para tendo percebido que perdiam uma parte fundamental da sua fortuna, que eram as colónias, entraram, obviamente, em ruptura com o Estado Democrático. Né? Eu ainda me lembro de ter ouvido o Champalimau... E contribuíram para o 25 de novembro. Isso? E não contribuíram para o 25 de novembro. Absolutamente. Eu estava a dizer... Foram elas que com o chapéu de chuva do Carlos, do próprio Mário Soares, do Ianes e do Spínola e outros, e os coronéis saudosistas, prepararam o 25 de novembro desde as eleições que deram a maioria ao Partido Socialista, em junho de 75, a seguir às primeiras eleições, que foram em abril, para a Constituição, e que deram a maioria ao Partido Socialista, e muito bem, até com o nosso apoio. Nós dizíamos mesmo na 5ª Divisão e na Divisão Cultural, nós estimulámos porque dizíamos, falávamos em socialismo com toda a vontade. Falávamos em socialismo e isso deu mais votos ao Partido Socialista, porque o anticomunismo era visceral, o anticomunismo, com culpas do próprio partido. Já falei disso. A questão passa mesmo por aquilo que tu acabaste de dizer. Na verdade, há uma necessidade de romper com a estrutura do poder económico, no caso, e esse rompimento vai no caminho... Aliás, segue vários caminhos. Segue um caminho que tem a ver com as nacionalizações e segue um outro caminho que tem a ver com, direi, a criação de alguma democracia económica dentro das empresas, a criação de empresas de autogestão, a criação de cooperativas, nessa vertente. Eu gostava que me desse autorização para ler aqui umas notas que eu tenho aqui. Tudo. A instabilidade socioeconómica e política, o mundo que é motor dessa instabilidade sociopolítica e económica, até aos dias de quase de hoje, das virtudes, dos defeitos e da vida dos dias de hoje, é um mundo desenvolvido e um mundo subdesenvolvido. Só que quais são as causas que o modelam? É uma discreta presença da economia social e uma forte presença da economia financeira e a dinâmica do chamado liberalismo económico, a Guerra Fria, apoiada nas políticas da convergência democrática e da luta anticomunista, e integraram durante muito tempo a Europa Ocidental, o Japão e os Estados Unidos. Modelo económico, liberalismo económico. Após a queda da União Soviética, os Estados Unidos, com o seu poder económico e militar, torna-se expansionista
na sua política hegemónica e de ultraliberalismo global. Ao mesmo tempo que se processa esta integração que conduzia ao ultraliberalismo global, em que os destinos do mundo são conduzidos por um Estado supranacional, dispõe de aparelhos próprios, redes de influência e meios de ação e constelação. FMI, Banco Mundial, OCDE e OMS. OMC, não é OMS, porque essa é da saúde, é a Organização Mundial do Comércio. Estas 4 organizações falam uma só voz para louvar as virtudes do mercado. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio tem poderes supranacionais colocada fora de qualquer controle parlamentar de qualquer país. Pode declarar legislações nacionais contrárias à liberdade de comércio em matéria de direito de trabalho, de ambiente, de saúde pública e pedir a sua revogação. Então, há uma mega concentração das grandes empresas. A General Motors, o volume de negócios da General Motors, da Toyota, da Exxon, são superiores ao PIB da Dinamarca, ao PIB, por exemplo, a General Motors, o volume de negócio é superior ao PIB da Dinamarca. A Exxon, o volume de negócio é superior ao PIB da Noruega. A Toyota é superior ao PIB português. Desde que a senhora Thatcher, no início dos anos 80, lançou as primeiras privatizações, tudo ou quase tudo está à venda. A maioria dos governos de direita e de esquerda, no norte ou sul, destrói violentamente o património do Estado e dos serviços públicos. E as grandes empresas ficam ainda maiores. Na década de 90, os Estados alienaram 513 mil milhões de euros. 500 mil moradias, 200 mil contos, não sei se estão a ver. 1 milhão de moradias, 100 mil contos. 4 milhões de moradias, isso fui eu que fiz as contas. Só na Europa, 215 mil milhões de euros. As suas dívidas estão a pagar. Investimentos excessivamente atrativos. Eletricidade, gás, água, transportes, telecomunicações, saúde. E nas quais os investimentos prévios mais caros e que duram anos foram feitos pelos governos que as vendem. Mas voltando ao tema, ao mesmo tempo que se dava a integração neoliberal, dava-se a descolonização, dando asa ao protagonismo de heróis como Gandhi, Nasser, Allende, Amílcar Cabral, Che Guevara, Mumba, Sukarno e outros. Homens que congregaram esforços para fazer frente à política de domínio do mundo capitalista, que deixou de se exercer pela ocupação militar, mas sim pela esmagadora superioridade económica e tecnológica do norte neocolonialismo. Levou os países pequenos a coligarem-se em países não alinhados, o grupo dos 77 da ACP África, Caraíbas e Pacífico, a Conferência de Bandung 55, a Conferência de Comé 75, resistência que se destruiu com a queda da União Soviética e com a crescente pressão do poder dos Estados Unidos. Depois da crise do petróleo, nos finais dos anos 70, e lembremos que a nossa revolução, o nosso 25 de Abril, se dá numa época de crise, ainda de crise do petróleo, o silêncio das vozes reivindicativas dos países subdesenvolvidos é uma realidade trágica. Repito, é uma realidade trágica. A nova ordem económica internacional, a célebre NOE, projeto que procurava o equilíbrio entre Norte e Sul no âmbito da ONU, foi abandonado por pressão dos próprios Estados Unidos da América. Na década de 90, a resistência do terceiro mundo acabaram. As Nações Unidas ficaram fora de influenciar serviços e instituições emergem ao serviço dos interesses do grande capital multitransacional. O G7 é dirigido pelos Estados Unidos e articulado com o FMI, Banco Mundial e a Organização Mundial de Comércio, e militarmente pela NATO, completamente dominado militarmente também pelos Estados Unidos. Paralelamente e perversamente entram as relações promíscuas deste sistema com a democracia. Subtilmente, as facilidades que as condições democráticas existentes consentem e que têm permitido ao sistema colher brilhantes resultados. Com os influentes meios de comunicação, o ultraliberalismo cobre-se de simpáticas roupagens democráticas e cresce incólume na sua acelerada caminhada sem ser penalizado. A democracia é profana e a ética que a envolve é igualmente atingida. É assim que expressões como liberdade, democracia, direitos humanos são abusivamente usados, coexistindo sem pudor
com interesses capitalistas. O capitalismo defende à outrance a liberdade, embora se esquece quase sempre da liberdade do próximo, a liberdade do desempregado, a liberdade do oprimido e violentado por regras do mercado. Como diz René Passé, e vou acabar, os campeões da causa neoliberalista apropriaram-se da liberdade como se entre o forte e o fraco não fosse excesso da liberdade que oprime e a lei que autoriza. E por que será que o capitalismo global se aproveita do conceito de liberdade, ainda que o perverta, e se esquece dos conceitos irmãos da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade? Estamos perante um sistema que, embora gere progresso material, gera desumana situação socioeconómica. Está muito longe de compensar o drama humano e social que simultaneamente criou, sem medida e impunemente, este sistema. Criou na África subsaariana 40% de pessoas vivem com €1 por dia, na Ásia Oriental, incluindo a China, 14,2%, na Ásia do Sul, 37%, na América Latina e Caraíbas, 15%, diferentemente da OCDE, aumentando os rendimentos após ano, são distribuídos nas últimas décadas de forma bastante desigual, em particular no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde se registra também pobreza. Entre 1979 e 1997, o PIB dos Estados Unidos cresceu 40%, mas o rendimento da família da classe média cresceu apenas 9%. O PIB cresceu 40%, mas o rendimento da classe média cresceu apenas 9% nestes mesmos 30 anos. A exploração do trabalho no tempo da economia industrial subsiste, mas se passou para segundo lugar face à economia financeira, hoje em curso, assente na dinâmica especulativa do mercado e dos serviços. As regras dos antigos mercados são hoje impostas medidas liberalizadoras e minimizadoras do controle. São medidas para privatizar serviços públicos e sociais e também destinadas a flexibilizar o trabalho, mas agora com mais controle sobre os sindicatos. Estou a agradecer esse teu apontamento, no caso, que aliás até... Este meu apontamento tem 10 anos. Obrigado. Mas está atual. E simplifica bastante a nossa conversa. Na verdade, a questão que eu queria também aqui levantar é como é que vocês acompanharam, quer o processo da reforma agrária, quer o processo de criação das empresas autogestionárias, quer a criação de cooperativas. Como é que vocês, no MFA, acompanharam esse processo? Com entusiasmo, mas evidentemente sem... Éramos muito jovens, não é? Quer dizer, essa resposta podia ser dada melhor se fosse vivo por Vasco Gonçalves e por pessoas que estiveram nos governos. Nós tínhamos tantas preocupações, não é? A todos os níveis dos 3Ds, que tínhamos gente a acompanhar esse processo, e alguns militares sensatos, e não tenho, nem temos memória que tivesse havido grandes conflitos. Agora não era em meio ano que se fazia reforma agrária, quer dizer, era preciso algum tempo para estabilizar as coisas, porque a maioria, por exemplo, da reforma agrária, grande parte, e eu conheço bem, porque contribuí para a gestão de uma delas, desde 59, ainda não tinha acabado o meu curso, sei que a maioria dos grandes latifúndios estavam arrendados. E que, quando veio a reforma agrária, grande parte das grandes propriedades foram ocupadas pelos arrendatários, relativamente aos quais se criaram as maiores dificuldades bancárias, etc, etc. Quer dizer, os grandes senhores tinham a porta aberta nos bancos. Os homens, os futuros, que ficaram depois como donos das cooperativas, não tinham as mesmas facilidades. E daí, não só porque não houve tempo para este processo de avançar, como depois veio o Sr. Barreto e acabou com tudo. Um ano ou dois depois.
A política do António Barreto foi absolutamente desastrosa, isso não há dúvida nenhuma, no caso. A política do António Barreto e o António Barreto como político são zero à esquerda. É das coisas mais horripilantes que Portugal já teve e não sei como é que esse homem ainda escreve. E lhe dão microfone, e lhe dão páginas de jornal. Não é só ele, é muito outro. É verdade, absolutamente, tens toda a razão. Mas pronto, estamos numa fase já de terminar a nossa conversa, ainda temos mais 5 minutos, e vou pegar-te na questão do 11 de março, que terá nascido dessa tentativa desesperada de retomar o poder da parte do Spínola, no caso, mas ao mesmo tempo também da tentativa desesperada de travar aquilo que certamente as elites saberiam de um programa que vocês tinham no sentido da redinamização da economia portuguesa, não é? E era esse programa do Melo Antunes. E esse programa do Melo Antunes, olhando depois para ele, ainda nessa fase nós percebemos, o programa do Melo Antunes era uma maravilha. E foi uma pena que tivesse havido inexperiência, voluntarismo e, sei lá, e algum radicalismo eu não o ter posto em marcha. Agora, a história da contra-revolução, por exemplo, só os militares de esquerda é que eram indisciplinados e não sei o quê. Quando sabemos a indisciplina que reinava em militares de direita, os homens que abandonaram o Porto e vieram para Coimbra, os homens que faziam, incendiavam as coisas para que depois, eu não quero ir a pormenores que estão muito bem descritos. Já vou outra vez fazer publicidade, mas não é o livro que o senhor não precisa de dinheiro. É um livro espetacular do professor Avelange Nunes, que é o Novembro que Abril não merecia. No próximo dia 17 falarei mais detalhadamente sobre isso. Agora, o general Spínola nunca perdoou. Quer dizer, ainda que há tempos o professor Maltês, estávamos perfeitamente de acordo daquilo que dizia, que o general Spínola até merecia ser novamente ou não condecorado com a Ordem da Liberdade ou não, pelo que fez para que houvesse 25 de abril. Agora, e é não esquecer essa parte. Agora, assim como nós não podemos esquecer a parte daqueles que nos parecem ter sido contra-revolucionários na ditadura, também não podemos esquecer os que fizeram bom trabalho, muito bom trabalho e positivo e influente trabalho para o 25 de Abril e que depois, já na democracia, fizeram o contrário. Quer dizer, são tão pecadores, passo o termo, em termos de avaliação da sua vida, uns e outros. Não só os que se portaram mal, passo o termo, antes, e depois bem em democracia, como o contrário, os que se portaram bem em ditadura e que depois se portaram mal em democracia. Mas não podemos esquecer que o Spínola nunca gostou de ser relegado para uma posição que ele escolheu, e ele é que escolheu. Não ouviu, não soube conversar, não soube dialogar, não tinha a inteligência nem a capacidade cultural do general Costa Gomes, não tinha. E também é incrível que, passado tantos anos, não se renda as homenagens devidas a Costa Gomes e as homenagens devidas a Vasco Gonçalves. Isso não vale a pena bater nessa tecla, porque é de facto muito cruel e que se não renda a homenagem devida a um e outro. Não, isso tens toda a razão, absolutamente, tens mesmo toda a razão. Sobretudo considerando que se entregaram de alma e coração a um processo de mudança de um país que está aqui de pé também à custa deles, né? Provavelmente em outras circunstâncias, com a continuidade da guerra colonial, este país teria pago muito mais do que pagou com o 25 de Abril, não é verdade? O 25 de Abril não pagou nada. Não, claro, eu sei que 25 de Abril não pagou nada, mas se tivesse havido até os retornados tão mal vistos, que foram excepcionais e foram uma belíssima, como é que é dizer, um
fizeram um belíssimo trabalho em Portugal, vinham com uma visão mais larga, etc. E há muita confusão que se faz. E há, sobretudo, o que me preocupa mais, e era com esse interesse, ainda ontem falámos, é a juventude que tinha 10 anos, 5 anos, não eram nascidos alguns, e não tendem se lhes tende a não dar o contexto das épocas para perceberem o horror que foi a ditadura, o salazarismo. Já nem vale a pena chamar-lhe fascismo, porque há vários tipos de fascismo. Portanto, para que não ofensa almas caridosas, já nem preciso falar em fascismo, basta-me falar em ditadura e salazarismo. Certo? Certo, absolutamente. E agora pegaste num tema que raramente se pega nestas conversas, tem a ver com os retornados. Como é que vocês se posicionaram em relação a essa questão? Nós posicionámos. Primeiro, os retornados só existem pelo acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porque muitos retornados em Angola, sobretudo, ou mesmo em Moçambique, vieram para Luanda ainda com a esperança de poder voltar para as suas terras. E a pressa com que os Estados Unidos e a União Soviética estavam, ficássemos sem portugueses nas colónias, fizeram 2.500 voos, chamada ponta aérea para falar de Luanda, conheces melhor, Sim. Para falar entre Luanda e Lisboa, foram só 2.500 voos, uma ponta aérea financiada pelos Estados Unidos, e que colocou os retornados todos, os trabalhadores portugueses em Angola, colocou em Portugal para que Portugal ficasse sem portugueses. Ok? É verdade, absolutamente, é verdade. Para irem para lá búlgaros, para irem para lá romanos, para irem para lá polacos, para irem para lá americanos, no caso concreto de Angola, a vida. E alguns mercenários. Alguns mercenários do FNLA que andaram alguns ingleses e americanos e foram fuzilados, e 2 deles fuzilados estavam lá. Na verdade, curiosamente, toda a gente dizia na altura que havia o perigo terrível dos retornados de serem altamente contra a democracia, etc. Nada disso aconteceu, não é? Nem são, na maioria. 90% deles não são nada contra a democracia. Agora há 10% que são piores, ainda são piores, ainda ficaram piores. Pronto, mas compreendo, são pessoas traumatizadas. Eu dou-me bem com todos, não tenho, mas eles é que não se dão bem comigo, mas isso é um problema que não é meu. Eu entendo, se eles não nos entendem, esses 10%, se é que são tantos, até acho que não, são menos. Provavelmente uma boa parte deles são aqueles que andam neste momento, desses 10%, que andam a votar no Chega, que alimentam o Chega, no caso, o que é pena, porque na verdade a responsabilidade da descolonização ter corrido como correu, como tu disseste bem, deve ser apontada aos soviéticos e aos americanos e não aqui assim às Forças Armadas Portuguesas. Não é? E muito menos a nós, capitães de Abril. E garantidamente muito menos a vocês. Tu tinhas dito que estavas aflito para sair, não queres estar a ocupar o teu tempo. Se quiseres terminar dizendo qualquer coisa, eu agradecia. Estamos praticamente a fazer uma hora de trabalho. Já disse tudo o que tinha para dizer de essencial, por me teres permitido ler o que escrevi, porque eu tenho mais facilidade de escrever do que em falar, ainda que não me custe falar, como até dizem que falo muito, mas gosto mais de assentar as minhas ideias no papel. E, de facto, ficava triste se não pudesse ter lido o que li sobre esta questão da economia social e economia financeira e o que se passou no mundo nos últimos anos, nos últimos 50 anos, se quiser, e mais acentuadamente naquilo que nos respeita hoje, porque ainda estamos todos a sofrer do que é o poder económico. Ok, meu caro, então vamos encontrar. Deixa-me só ler aqui uma citação do Inácio Ramonet, um livro que muita gente precisava de ler, que é As Guerras do Século XXI,
Já foi dito, os seus dirigentes, estas megas empresas globais controlam 70% do comércio mundial. Os seus dirigentes, como os dos grandes grupos financeiros e mediáticos, detêm a realidade do poder e, através dos seus poderosos lobbies, influenciam as decisões políticas dos governos legítimos e dos parlamentares eleitos. Desta forma, confiscam a democracia em seu proveito. É verdade. Absolutamente, é isso. É nesse contexto que estamos a viver. Vamos falar os dois no dia 17 de novembro, como já disse, sobre o 25 de novembro e as implicações que ele teve, essa data, no caso, que divide ainda hoje largamente a esquerda portuguesa e que será interessante que nós, dialogando, consigamos recompor uma necessária unidade na esquerda portuguesa. Obrigadíssimo, Manuel Durão Clemente, pela paciência que tens tido em aturar o estrategizando e aturar-me a mim em particular, e até ao dia 17. Não é paciência nenhuma, tenho muito gosto. É fundamental conhecer, é fundamental termos possibilidade de dar as nossas opiniões, é fundamental o diálogo. Absolutamente, meu irmão. Um grande abraço, muito obrigado. Um grande abraço.